essa quarta-feira fria. Eu sei que tem corintiano aí que tá louco para assistir o jogo do Corinthians, ok? Não, já falei para vocês que eu não torço para time nenhum, mas também não zico nenhum time. Mas aqui em casa tá cheio de palmeirenses, eles pedem para mim ser pelo menos simpatizante do Palmeiras. Mas vamos lá, seguimos aqui. O Paulino também, porque tá passando jogo com São Paulo. Olha lá. Pessoal, a plataforma, como eu já tinha comentado acho que com vocês na quarta-feira, ela tem um problema, está com problema, e nós precisamos e devemos resolver o mais rápido. Porém, os professores vão resolver a partir da unidade 2, tudo bem? Acho que poucos professores de vocês postaram a unidade 2. Então, possivelmente hoje, no final da noite, todos nós professores iremos receber um tutorial para que a gente refaça a partir da unidade 2, com algumas modificações, inclusive reduzindo as informações e os trabalhos também, as atividades, ok? Porque, segundo os professores e os alunos, estava muito poluído essa nova versão que vocês conheceram na unidade 1, tudo bem? Não sei se é o mesmo sentimento de vocês. Então, isso deve acontecer de hoje até o final de semana. Mas enquanto não acontece, nós estamos trabalhando na unidade 1, que ainda é esta semana. Quem sabe a semana que vem já temos unidade nova 2. Tudo bem? Bom, pessoal, no final do dia hoje eu configurei a nossa situação problema através do laboratório de avaliação. Então, por isso que eu pedi para os representantes, e vocês que estão presentes aí, se puderem o mais rápido passar para os representantes qual é o grupo de vocês, de 3 a 5 pessoas, eu não posso, não devo colocar mais do que 5, até mesmo que o NEI e o PI também já estão configurados mais ou menos assim também, em 5, ok? De 3 a 5, tá? Então não menos do que, não mais do que 5. Tudo bem? Mas dê uma olhadinha na plataforma, dá uma olhadinha, porque vocês têm uma semana que o grupo vai enviar para outra coisa também que eu modifiquei, e eu não falei para vocês, mas eu decidi essa semana e não deu tempo ainda. Lembra que nós tínhamos comentado a semana passada que vocês iam mandar para 2 grupos, iriam avaliar 2 grupos. Em função desta redução da atividade, eu estou pedindo para que vocês mandem apenas para um grupo e avaliem apenas um grupo. Tudo bem? Então, reduz o trabalho de vocês também. Ok? Então, esse é um ponto. Então, depois dá uma olhadinha lá. Ok? Bom, qual é o objetivo nosso hoje, pessoal? Hoje a gente queria falar sobre os conceitos básicos aqui da nossa como que chama? Da nossa logística, tá? Então, é os conceitos realmente que nós precisamos, os conceitos básicos aí, tudo bem? Que a gente vai comentar hoje, ok? Então, só um minutinho aqui para me acertar aqui também, que às vezes eu fico com 2 computadores que um atrapalha uma visão aqui também, mas vamos lá. Bom, então hoje a gente vai trabalhar a unidade 1, que é conceitos e origem da pesquisa operacional, ok? Então, todo mundo está visualizando a tela aí que já está gravando, ok? Então, a gente segue aqui. Bom, a primeira coisa que vai aparecer aqui é o nosso conteúdo, ok? Que eu já disse para vocês que todas as nossas unidades de aprendizagem têm um conteúdo. Em seguida, eu coloquei alguns vídeos do YouTube bem rápido para vocês acessarem, que eu sei que vocês gostam de acessar. E tem também um podcast aqui, que é o meu, que eu fiz do semestre passado, e que tem também da unidade 1, ok? Jane, lembrando que todos nós que estamos de pandemia estamos em casa, volta e meia nós lavamos até louça para a mamãe, para o marido, para você, para casa, não é isso? E dá para a gente ouvir qualquer áudio no ouvido, o que nem sempre dá para ouvir um vídeo, concorda? Que o vídeo você precisa ver, o áudio você só ouve, põe no ouvido e ouve, tudo bem? Então é o caso aqui, tem a unidade 1 lá também, ok? Sem problema nenhum. E aí a gente começa comentando como começou, qual é a origem da pesquisa operacional. Ok? Então vamos lá. Pesquisa operacional, que é a nossa disciplina, ela é uma abordagem científica. Agora vamos lá. O que é científica? O que não é empirismo é científico. Empirismo é aquilo que eu acho. É o famoso achômetro. É a experiência. Tem validade? Sempre teve. Só que agora, além da sua experiência, além do que você acha, você tem o científico que você vai tomar uma decisão muito mais assertiva também. Ou seja, a pesquisa operacional é uma abordagem científica, a tomada de decisões que envolve as operações de sistemas organizacionais, como conduzir e coordenar as atividades das empresas.
Vocês acham que vai cair uma pergunta na P1 sobre o conceito de pesquisa operacional? Eu não acho, eu tenho certeza, tá? Aqui na primeira página para vocês. Eu sempre vou dando as dicas aí, tudo que vai cair, não é segredo para ninguém. É questão do aluno ler mais de uma vez, está em letras enormes aqui, tem apenas 19 slides rapidinho, com certeza muitos de vocês já leram, então tá fácil aí. Tudo bem? Bom, qual é a história da revolução, desculpa, o histórico da pesquisa operacional? Como foi toda a evolução dela, ok? Então a gente sabe que após a Revolução Industrial, as empresas tornaram-se cada vez mais complexas. Concorda? Os sistemas. Então a decisão antes da mão do artesão, porque qual é o primeiro sistema de produção do artesão? Era o cara que comprava, que era o cara que produzia, era o cara que ia no mato buscar o que ele precisava, determinava o prazo, o preço e ponto final. A partir da primeira revolução industrial, os processos passam a ser mais organizados. A partir da segunda, terceira e quarta, e já estamos falando da quinta revolução agora, a internet das coisas que entrou na quarta revolução, e a quinta revolução que agora após a pandemia também, que todas as coisas mudaram também. Ou seja, agora a decisão ficou muito mais complexa, tudo bem? Então, ou seja, a decisão passou a ser feita pelos gerentes industriais, mestres e demais responsáveis, principalmente pelo processo produtivo, tá? Com o número de variáveis cada vez maior, as decisões precisavam ser apoiadas por métodos mais científicos, que auxiliassem na definição e avaliação de solução de problemas. Ok? E foi o que aconteceu. Então, esse é o histórico da nossa pesquisa operacional. Olha lá, também apareceram problemas também complexos, foram encontrados pelos militares na época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, na verdade, a pesquisa operacional ela nasceu lá na Primeira Guerra Mundial, foi aperfeiçoada na Segunda Guerra Mundial, onde eles tinham que reunir as tropas, as pessoas que estavam naquela batalha, eles precisavam ter suprimento para as pessoas, precisavam ter munição para bater o adversário. Este mesmo conceito passou em diante, depois da Segunda Guerra Mundial, com a vinda dos computadores, né, depois de 1930, 1950, aqui no Brasil diria que em 1960, ele passou a ser uma ciência econômica. O mesmo conceito que nasceu lá no Exército, hoje as empresas trabalham também, ou seja, quem é que vai ganhar o cliente? É aquele que conseguir comprar o produto melhor, produzir na data certa, na quantidade certa e disponibilizar o produto na quantidade, no preço e no período certo que o cliente estiver precisando. Então, o mesmo conceito que nasceu lá na guerra, hoje ele está dentro das nossas empresas. Olha lá, data desta época, o desenvolvimento da pesquisa operacional como uma ferramenta de auxílio para a alocação de recursos escassos nas operações de guerra de modo eficaz. Ou seja, a gente sabe que no período de guerra tudo falta, concorda? Então eles querem aproveitar o máximo. Então foi criado pesquisa operacional de várias pessoas, de várias formações, elas tinham por obrigação de maximizar o pouco que tinham. Dá para citar o exemplo hoje também da pandemia, que tudo está faltando no mundo inteiro, nós precisamos e queremos aproveitar melhor os nossos recursos, que são poucos ultimamente, concorda? Então, é esse o objetivo da nossa pesquisa operacional. Só completando aqui, olha lá. Os militares solicitaram aos cientistas que desenvolvessem pesquisas para melhorar as operações estratégicas e táticas da guerra. Assim nasceu a pesquisa operacional. Percebe que nasceu lá, mas depois veio para as empresas. Olha lá, continuando a história ainda. Essas pesquisas foram aproveitadas gradativamente pela indústria. Após a guerra, as técnicas de pesquisa operacional foram utilizadas na indústria, nos negócios e governo, auxiliando a tomada de decisão e a avaliação de cenários. Esse processo representa uma mudança de paradigma, de forma que do administrador pensar e tomar decisões de um mundo globalizado e cada vez mais mutante. Ou seja, hoje nós sabemos que não existem mais fronteiras, ok? O mundo está muito globalizado. E as coisas mudam muito rápido, né? Um exemplo que eu sempre digo é que os nossos avós, eles compravam um carro e eles queriam que durasse para o resto da vida. A minha avó comprou uma geladeira vermelha que tinha um pinguim em cima e ela tinha o maior carinho por essa geladeira, ela não queria que acabasse mais. Porém, a Jane acabou de casar e faz 5 anos, com certeza, ela já trocou a geladeira dela pelo menos umas 3 vezes, e ela já está de olho naquela que tem uma televisãozinha, que a Ana Maria Braga
apresenta a receita na porta da geladeira todo dia para ela, que ela vai falar com o celular na geladeira dela, a própria geladeira vai avisar ela que está faltando. Você percebe? Então as coisas vão mudando, vão evoluindo. E as pessoas mudam de comportamento e mudam de necessidade. Então, por isso que a logística está aí e nós, na pesquisa operacional, estamos trabalhando para atender essa necessidade. Ok? Bom, a pesquisa operacional também, se você vai encontrar alguns livros e alguns autores, que ele vai chamar da ciência da administração, que está aqui o termo em inglês, ok? Managers Science, MS, você vai encontrar alguns livros, que é a ciência da administração. O que é isso? É a área de estudos que utiliza computadores, estatística e matemática para resolver problemas de negócio. Então, vocês perceberam que a gente vai usar bastante cálculo, bastante matemática, vai usar, como chama, equações de segundo grau, a gente vai usar gráficos também, vai usar x1, x2, plano cartesiano. Vocês vão aprender coisas que vocês vão aprender, não, vocês vão colocar na prática coisas que vocês aprenderam lá no sexto e sétimo semestre, lá também do primeiro grau. Ok? Bem, a definição da ciência da administração leva a 3 objetivos interrelacionados. Qual é o primeiro? Converter dados e informações significativas. Qual é o segundo? Apoiar o processo de tomada de decisão de formas transferíveis e independentes. E terceiro e último é criar sistemas computacionais úteis para usuários não técnicos, tá? Só uma lembrança, esta pergunta caiu na avaliação do semestre passado nessa mesma disciplina. Estou com muita vontade de pedir esse semestre também, ok? Mas vamos lá, seguindo aí. Tipos de problema que a pesquisa operacional ela pode resolver hoje. Hoje, e por muito tempo já resolveu. O quê? Otimização de recursos. Todas as nossas empresas, eles querem otimizar os recursos. Qual é o conceito que vocês aprenderam de administração, que eu comentei a semana passada de logística? Planejar, organizar, controlar, dirigir de forma ótima. O que é esse ótimo? Maximizando o lucro e ou minimizando os custos. O que é isto? É a otimização dos nossos recursos, que cada vez mais são escassos. E se não são escassos, as pessoas e as empresas querem otimizar esse processo, esses recursos também, concorda? Então, pesquisa operacional está aí disponível para isso. Também de localização, de roteirização. Tem exemplos, inclusive práticos, a gente vai perceber que tem 3 centros de distribuição que precisa atender 3 capitais, e você, através da pesquisa operacional, vai determinar quanto deve sair de cada origem e quanto cada destino deve receber ao menor custo total possível. E você vai ver que você pode brincar nessas possibilidades. Você vai falar, eu não gostei desse método aqui, eu quero mudar. Você vai mudar, você vai perceber que qualquer alteração que você faça, você vai ter um custo maior e jamais um custo menor do que por este modelo de pesquisa operacional, que é a famosa programação linear, que é o que nós iremos trabalhar e fazer aqui o semestre todo. Ok? Carteiras de investimento também, tem vários exercícios muito legal, mesmo saindo um pouquinho da parte de recursos humanos, desculpa, de logística aqui, indo para a parte de finanças aqui também, dá para você fazer vários tipos de atividade de pesquisa operacional para você poder aproveitar melhor os seus recursos, os seus investimentos também. A alocação de pessoas é uma... Você vai falar assim, isso é parte de recursos humanos. Meu amigo, engano. Hoje, o profissional de logística ele é o gestor da sua área, concorda? Quantas vezes você precisa alocar as pessoas no local certo, lá do seu departamento de logística, você como supervisor, como gerente, por que não daqui a um tempo como diretor também da sua empresa de logística? Então, você vai aprender através da pesquisa operacional a utilizar uma ferramenta aqui, que eu já perguntei para vocês na semana passada quem gostava do Excel, e dentro do Excel tem essa ferramenta chamada Solver, ok? Previsão e planejamento também tem. Alocação de verbas de mídia, muito legal. Tem um exercício, por exemplo, estou me lembrando aqui de cabeça, uma rede de televisão, ela 10 minutos de propaganda, ela retém tanto telespectadores, né? Um outro programa com 15 minutos, né? Ele retém tantos, não sei, telespectadores. E aí a pergunta é, quanto eu devo colocar de programação de um programa e do outro para ter o maior número de telespectadores? Isso é exatamente o que as nossas empresas de mídia fazem hoje, através de um programa de pesquisa operacional que ele vai dizer para você.
Então, você como gestor, você fala, mas eu não vou trabalhar nessa área. Meu amigo, você tem um leque muito grande para trabalhar com pesquisa operacional em várias áreas. Pode ser na parte de investimento, na parte de pessoas, na parte de roteirização, localização, ou seja, todas as nossas áreas aqui, é possível você fazer algum trabalho nesse sentido. Ok? Bom, vamos lá. O processo de modelagem, a gente vai modelar muito, várias atividades, que eu já disse para vocês, que muitos exercícios você tem que primeiro fazer uma interpretação. É a interpretação de texto, vocês vão perceber o quanto... Já tem um exemplo aqui que vocês vão começar a chamar a atenção já. Você grifar uma palavrinha ali que é mágica que vai tomar a decisão. Em cima disso, você vai levar para a matemática. E da matemática, você vai calcular e tomar a decisão também. Você vai entender como, já. Ok? Bom, vamos lá. Tomar uma decisão entre uma série de alternativas conflitantes e concorrentes tem duas opções. A primeira é usar a intuição gerencial. O que é intuição gerencial? É o seu conhecimento, é a sua experiência, é o seu achômetro, que é válido? Sim, sempre foi. Só que agora você tem uma segunda ferramenta, que é o quê? A pesquisa operacional. Olha lá, realizar um processo de modelagem da situação e exaustivas simulações dos mais diversos cenários, de maneira a estudar profundamente o problema. Com o advento dos computadores, que a gente sabe depois de 1960, 70 aqui no Brasil, agora nós temos as duas opções conjuntamente para melhorar mais o processo de tomada de decisão. Ou seja, nós estamos estudando para sermos gestores da área de logística, concorda? Então, agora, além do seu conhecimento, a sua experiência, e que sempre teve necessidade, sempre foi importante para qualquer empresa, agora você tem mais uma ferramenta para tomar decisão mais assertiva ainda também. Ok? Bom, a tomada de decisão, olha lá, é um processo de identificação de um problema ou de uma oportunidade e a seleção de uma linha de ação para resolvê-lo. Vários fatores afetam a tomada de decisão, como, por exemplo, o tempo disponível para tomar decisão. Quantas vezes o seu gestor, o seu gerente diz, você tem 30 minutos para tomar essa decisão. Meu amigo, nem sempre você toma a melhor decisão, porque você está ali, né, tomando a decisão em cima da hora. Outro dia, outra época, ele diz, olha, você tem uma semana, você tem um mês para resolver. A importância da decisão. Meu amigo, uma decisão que só vai afetar você, uma situação. Uma decisão que você vai tomar que afeta toda a empresa, todo o departamento, é outra situação. O ambiente, certeza ou incerteza, e risco. Alguma decisão que nós tomamos tem algum risco? Eu diria que quase todas as decisões têm um risco, maior ou menor, mas sempre tem. Então, é importante você levar em consideração isso também. Agentes decisores, conflitos de interesses, tem isso dentro das nossas empresas? Talvez uma decisão que você toma no seu departamento pode refletir lá no contas a pagar, na contabilidade, na produção. Então, você sabe que, né, você tem que trabalhar e rebolando hoje, tá? Classificação da tomada de decisão. O que é? Nível hierárquico da empresa. Será que você está no nível estratégico, gerencial ou operacional? Hoje você pode estar até no operacional, mas daqui a um tempo você vai estar no gerencial. Por que não daqui 2 anos você vai estar lá na diretoria ou na gerência, está no nível estratégico? É diferente a decisão que você toma também, ok? Tipo de informação disponível. Será que a sua empresa tem uma informação que ela é estruturada ou não? Não tem nada escrito, toma da minha cabeça e ponto final. Então, tudo isso vai refletir também. Número de decisão, será que é individual, é num grupo, o que é? Então, tudo isso vai levar em consideração. Tudo bem? Bom, a tomada de decisão e o processo de modelagem, o decisor. Quem é o decisor? Você é gestor da área de logística e de qualquer área que você estiver trabalhando aí para tomar decisão, ok? As vantagens quando o decisor utiliza um processo de modelagem para tomar decisão. Por que isso é importante? Você deixa claro, torna explícito os seus objetivos. Identificação e o armazenamento das diferentes decisões que influenciam os objetivos. Identificação e o armazenamento dos relacionamentos entre as decisões. Você percebe que quando você faz isso estruturado, fica claro para todo mundo. Identificação das variáveis a serem incluídas e em que termos elas são quantificáveis. Reconhecimento das limitações e permitem a comunicação de suas ideias e seu entendimento para facilitar o trabalho em grupo. Hoje nós não conseguimos fazer o trabalho sozinho, concorda? E nem podemos e nem devemos. Então, quando você toma uma decisão fazendo uma modelagem de um problema, fica bem claro para toda a empresa o que você está tomando e o porquê, tá? Então, isso ajuda muito. E aí tem alguns tipos de modelos aqui, como físicos, análise e matemático. O que nós vamos utilizar muito é o modelo segundo aqui, que é o modelo simbólico ou matemático. São representados por variáveis de decisão
e deve conter um conjunto suficiente de detalhes de maneira que os resultados atinjam suas necessidades. O modelo seja consistente com os dados e possa ser analisado no tempo disponível à sua concepção. Isso é importante para a nossa área que nós vamos atuar. Hoje, você perceber, para a gente poder entender o exercício, a atividade, a gente vai pegar exemplos bem simples, valores bem baixos, para você poder entender. Mas na sua empresa, quanto mais este valor real, melhor também, ok? Olha lá, o terceiro aqui. As características dos modelos simbólicos ou matemáticos serão simplificação da realidade, incorporados ao modelo de forma cuidadosa para que os resultados atinjam suas necessidades, sejam consistentes com as informações disponíveis e desenvolvidos e analisados no tempo disponível para tal. Ok? Olha lá. Qual o processo de solução de um problema? Olha lá, tem etapas aqui também. Isso é importante porque você vai usar lá na prática. Isso daqui eu já fiz uma pergunta também dessa daqui no semestre passado. Me lembro dessa pergunta aqui, tá? O processo de resolução de um problema apresenta 5 etapas consecutivas. Qual é a primeira? Identificação do problema. Qual é a segunda? Formulação do modelo. Estamos falando de pesquisa operacional, ok? Qual é o terceiro? Análise dos cenários. Quarto, interpretação dos resultados. Quinto e último, implementação e monitoração. Agora, olha uma observação importante para você como gestor da área de logística, se for trabalhar com pesquisa operacional na sua empresa. O processo é cíclico, ou seja, ele vai e volta, isso é cíclico, podendo retroceder a níveis anteriores quando algum problema for detectado, ou seja, você identificou o problema, antes de você ir para a formulação, volta para a identificação. Às vezes você está na interpretação do resultado, precisa voltar lá. Então ele é muito cíclico, ele vai e volta, e esse é o objetivo realmente dele. Tudo bem? Bom, modelos de programação matemática, olha lá. Em diversos lugares existe escassez de certo produto ou matéria-prima. Vocês concordam que hoje, cada vez mais, se não tem escassez, a empresa quer usar o mínimo possível, concorda? Então, eu diria que tem escassez. E eu já falei para vocês, lá em Logística Reversa, que na sexta-feira nós vamos trabalhar, que na minha concepção, quando eu nasci, que as coisas não iam faltar. E hoje eu percebo cada vez mais que as coisas são finitas, elas vão acabar, e a qualquer momento, a população está crescendo, e a qualquer momento o planeta não vai dar conta de produzir tudo que a população precisa consumir. E nós somos consumidores, né? Afinos aí, né? Bom, pela dificuldade de produção, meios de obtenção. Tal dificuldade exige que esses recursos escassos sejam empregados de forma mais eficiente e eficaz. O que é eficiente e eficaz? Vocês aprenderam lá com o professor de administração geral do primeiro módulo também? Ou seja, atinge aquele que você precisa ao menor custo possível também, no nosso caso aqui. Olha lá, busca-se maximizar ou minimizar. Você vai perceber que sempre as nossas atividades, os nossos exercícios, ele sempre, a função objetiva, ele quer maximizar o lucro e ou sempre minimizar os custos. Se eu quero maximizar o máximo lucro, se eu quero ter o mínimo, mínimo custo, ok? Que pode ser uma quantidade, podemos ser lucro, custo, receita ou mesmo número de produtos. Chamada de objetivo, a gente vai chamar ela de função objetivo, tá? Que depende de um ou mais recursos escassos. Esses processos de otimização de recursos são aplicados nas diversas áreas das empresas, ok? Agora nós já temos um exemplo prático aqui para você ver o que é a nossa pesquisa operacional. Vou até tomar uma aguinha aqui para a gente poder falar e você entender, tá? Bom, vamos imaginar um caso hipotético aqui. O Lucas ou Rodrigo, né? Estou lembrando do nome dos dois que são representantes. Eles estão fazendo logística só por hobby. Mas vocês não sabem a conta bancária deles, eles são fazendeiros, tá? Então eles têm uma fazenda e eles querem maximizar o lucro deles. Então veja lá, um exemplo prático aqui que apareceu aqui para ele aplicar lá na fazenda deles, lá no Mato Grosso, tá? Onde tem muita soja lá. Olha lá, não é verdade, Lucas? Não ia contar para ninguém, mas acabei contando, não aguentei. Vamos lá. É bem que você falou da colônia. Pô, não espalha. Não espalha, olha lá. Bom, vamos lá. Aqui está um exemplo de problema de programação linear. Suponha que um fazendeiro, Lucas e Rodrigo, tem um pedaço de terra que, digamos, de A quilômetros quadrados, para ser semeado com trigo ou cevada ou uma combinação de ambas. Ou seja, nesse A quilômetros quadrados, ele pode plantar só trigo
ou só cevada, ou a combinação dos dois. Eles querem ganhar dinheiro, ponto final. O fazendeiro tem uma quantidade limitada de fertilizantes, que ele chamou de F, permitido, e de inseticida, que ele chamou de P, permitido, que podem ser usados. Cada um deles sendo necessários em quantidades diferentes por unidade da área para o trigo, que seria o F1 e o P1, e para a cevada, que seria o F2 e o P2. Seja S1 o preço de venda do trigo e S2 o preço da cevada. Se chamarmos a área plantada com trigo e cevada de X1 e X2, respectivamente, então o número ideal de quilômetros quadrados de plantação com trigo versus cevada pode ser expresso como um problema de programação linear. Olha que legal. Você está vendo um caso hipotético, não tem nem valores. A partir de agora vai começar a aparecer valores. Mas esse não tem, só para você ter uma noção. Então você tem um espaço e você pode plantar 2 tipos de produto, ok? E que você vai usar fertilizantes e inseticida, é isso? Isso, fertilizantes e inseticida. E você vende por um preço o produto trigo, vende por outro preço a cevada, e você quer ganhar o maior máximo do lucro. Concorda? Então a pergunta é, quanto que o Rodrigo e o Lucas deverá plantar de trigo e de cevada para aumentar a lucratividade deles? Ok? Vamos lá. Olha a solução que aparece já aqui na próxima página. Então, a primeira coisa que vai aparecer é maximizar o lucro. Ó, o Rodrigo e o Lucas, eles querem maximizar o lucro, que a gente vai representar em L aqui, que significa lucro. É igual a S1 vezes X1 mais S2 vezes X2. Agora, vamos começar a entender o que é isso, S1 vezes X1 mais S2 vezes X2. Ele não diz que um produto ele venderia por um preço de S1 e o outro produto de S2. O X1 ele não diz que ele plantaria numa área X1 e o X2 ele plantaria um outro produto na área X2. Ou seja, o preço que ele vender de um produto mais o preço do segundo produto pela área do segundo produto é o que ele vai maximizar de lucro, tá claro? Então isso é uma maximização. Aí eu preciso extrair deste enunciado as minhas restrições. Aqui que eu digo para vocês que você tem que fazer a interpretação para depois você fazer um cálculo matemático. Então aqui aparece pelo menos 3 restrições. A primeira é, veja aí, sujeito a x1 mais x2. Por que x1 mais x2, que ele é menor ou igual a A. Ou seja, é o limite total da área. Eu não sei quanto eu vou plantar de trigo, que é o x1, eu não sei quanto eu vou plantar de x2, que é a cevada, mas eu sei que a somatória dos dois não poderá ser maior do que a área que eu tenho disponível para isso, concordam? Pronto, então já criei uma restrição, pronto. Aí eu tenho o limite de fertilizantes, tudo bem? Que é a minha segunda restrição. Eu sei que eu vou usar fertilizantes F1 na área do produto X1, mas vou usar também o fertilizante, o F2, na área do segundo produto. Então eu sei que o F1 multiplicado pelo X1 mais o F2 multiplicado pelo X2 deverá ser menor ou igual ao F, que é o fertilizante que eu tenho. Eu não posso distribuir além da capacidade que eu tenho de fertilizantes para aquela minha área, concorda? Então eu tenho um limitante. Então deve ser menor ou igual ao F. A mesma coisa eu farei com inseticida, que é a minha terceira restrição também. O P1 que multiplica o X1 mais o P2 que multiplica o X2, que é menor ou igual a P. Ou seja, eu sei que eu vou usar o fertilizante, o inseticida, que eu chamei de P1, para o primeiro produto, X1. Mas eu vou usar também o inseticida, que é o P2, na área do produto 2, que eu chamei de X2. Então, eu sei que o P1 multiplicado pelo X1 mais o P2 multiplicado pelo X2 não poderá e não deverá ser maior do que o P. Ou seja, então ela é menor ou igual a P. Eu posso usar até menos do que eu tenho de inseticida. Mas mais do que eu tenho, eu não posso, concorda? Então é outra restrição. E sempre que a gente trabalha com programação linear, eu não posso esquecer que tanto o meu X1 quanto o meu X2, ele é sempre maior ou igual a 0. Ou seja, está aqui a explicação embaixo. Não se pode semear uma área negativa. É conhecido também pelos matemáticos como não negatividade ou também positividade. Imagine um plano cartesiano onde você tem aqui na horizontal x
e na vertical, x1, vamos dizer, na horizontal. E na vertical, o x2, ok? A gente sabe que depois do zero é positivo, antes do zero é negativo, tá certo? Então, ele vai sempre dar no quadrante superior à direita, porque o x1 tem que ser maior ou igual a zero e o x2 também maior ou igual a zero. Tudo bem? Seguindo aí. Mas calma, é só uma explicação teórica, a gente vai ver isso na prática já. Olha aqui que legal, veja aí o que vocês vão aprender a desenhar para achar a região de solução. Aqui está um caso prático. Nossa, não entendi nada, né? Calma, respira, vou até tomar uma aguinha aí. Vai dando uma olhadinha nessa figura que nós vamos entender ela já. Isso tudo, você, como profissional de logística e aluno da pesquisa operacional, você vai definir essas retas, tá? Em cima do enunciado, você vai extrair esse x1 mais x2 aqui, esse maior ou menor e qual valor, e a partir daí você vai calcular. Então, aqui eu peguei um caso hipotético. Tá vendo essa verde aqui, a reta mais comprida aqui de cima para baixo aqui? Acho que vocês visualizam a cor verde também, para mim tá como verde aqui. Eu não tenho, lá em cima dela tá assim, x1 mais x2 menor ou igual a 150. Como eu resolvo esta equação? Bom, lembra lá do 6º e 7º semestre, da aula de matemática da dona Margarida, que ela passou isso para vocês, e com certeza todo mundo só vai relembrar agora, mas todo mundo já fez isso. Para mim resolver, a primeira coisa eu preciso igualar, concorda? Então, x1 mais x2, que é igual a 150. Então, me acompanha no raciocínio? Pronto. Aí, como que eu resolvo? Eu tenho que zerar o x1 para encontrar o x2. Ou zero o x2, encontro o x1. Esse daqui está bem fácil. Veja aí, eu vou zerar o x1. Qual é o valor do meu x2? 150. Agora eu vou zerar o x2. Qual é o valor do x1? 150. Esta reta verde, dá uma olhadinha aqui embaixo, não é o x1? Viu que ela começou no 150? Lá em cima, que é na horizontal. Aqui, desculpa, aqui é horizontal e aqui é vertical. Na vertical, não está também 150? Pronto. Você pegou esta esta equação, que esta equação você extraiu lá do enunciado, você calculou o valor de x1 e de x2 e traçou a sua reta. Tudo bem? Vem aqui na roxinha agora. Roxinha, olha. A roxinha, você está percebendo que é 3x2 menor ou igual a 180? Como que eu resolvo isso? Igual. 3x2 que é igual a 180. Como que eu resolvo o valor do x2? x2 que é igual a 180, o 3 vai para o numerador, tá certo? x2 que é igual a 180 que divide por 3. x2 que é igual a 60. x2 nessa reta aqui que é vertical. Ó, x2, 60. Mas eu tenho x1? Não, então o x1 é zero, é horizontal. Vai reto para o horizonte, tá certo? Então já defini também. Extraí do enunciado esta equação, calculei o valor do x2 e tracei minha reta. Ok? Veja essa reta preta aqui. Estão visualizando a preta? A preta também. Qual é a preta? É x1 mais 2x2 menor ou igual a 170. Como que eu resolvo esta equação? Primeira coisa, igualando. x1 mais 2x2, que é igual a 170. Pronto. Agora eu vou zerar o x1. A hora que você zera o x1, só sobrou na equação o quê? 2x2, que é igual a 170. x2, que é igual a 170, que divide 2. x2, que é igual a metade de 170, é quanto? 80, 85, é isso? 85. Olha aqui, esta equação que está no vertical, você está percebendo que ela começa aqui no 80 e pouco, 85? Exatamente o valor de x2. Agora o x1, 0x2, x1 não é igual ao próprio 170? Se você der uma esticadinha que você não está visualizando aqui, ó, 150, se você der uma esticadinha, vai dar exatamente os 170. Entenderam? Assim que você acha a região de solução. Agora, o importante, como você vai saber se essa região é para baixo ou para cima? Outra coisa que vocês aprenderam com a dona Margarida, lá no matemática também, do 6º e 7º semestre. Esta primeira equação que eu citei para vocês não é menor ou igual? Tudo que é menor ou igual tende para o zero. Tudo que é maior ou igual é o oposto do zero. Zero está aqui, ó, ok? Onde você tem o 0 e 10 aqui, sempre, num plano cartesiano, 0, 0, todo mundo sabe onde começa, concorda? Então, sempre o sinal de maior ou menor é para direcionar se a sua reta, se ela é menor, tende para o zero. Se ela é maior, é exatamente o oposto do zero. A região de solução é sempre este quadrante aqui, que é a única região dos 4 cantos de um plano cartesiano, que você tem uma situação positividade tanto do x1 quanto do x2. Tudo bem?
muita coisa para hoje, né? Mas vamos lá. Veja lá. Está terminando, acho que só tem mais duas aqui. Vou voltar lá depois, tá? Programação linear é uma das técnicas da pesquisa operacional das mais utilizadas em se tratando de problemas de otimização. Os problemas de programação linear, conhecido como PL também, ok? Então é o quê? Programação linear. Buscam a distribuição eficiente de recursos limitados para atender um determinado objetivo, em geral, maximizar lucros ou minimizar custos. Em se tratando de programação linear, esse objetivo é expresso através de uma função linear, denominado função objetivo. Então, vocês vão perceber muito que a gente vai falar muito disso, e você vai estar localizando aí a função objetivo. É necessário também que se defina quais as atividades que consomem recursos e em que proporções os mesmos são consumidos. Essas informações são apresentadas em forma de equações, as e inequações lineares, ou seja, uma para cada recurso. Ao conjunto dessas equações, ou mesmo inequações, denominamos de restrições do modelo, ou seja, são as restrições que vão aparecer nos nossos modelos, ok? Acho que é o último slide, acho que eu estou dando o meu prazo, né, Lucas? Vamos lá. Normalmente se tem inúmeras maneiras de distribuir os recursos escassos entre as diversas atividades em estudo, bastando para, com isso, que essas distribuições estejam coerentes com as restrições do modelo. No entanto, o que se busca num problema de programação linear é a função objetivo, isto é, a maximização de lucro ou minimização dos custos. Essa solução se dá o nome de solução ótima, que é o que nós procuramos, o conceito nosso. Assim, a programação linear se incumbe de achar a solução ótima de um problema, uma vez definido o modelo linear, ou seja, a função objetiva e todas as nossas restrições lineares. Ok? Então, acho que é o último isso, é o último. O que eu tinha era isso. Estou dentro do meu prazo ainda, Lucas? 8 horas. Não, mas deu 30 minutos da nossa gravação, nem sei quando eu comecei. Falta 30 segundos para dar 30 minutos. Falta 30 segundos. 8 horas e 2 minutos já. Você vê? Bom, então, tentei ser pontual. Mas também vocês receberam um monte de informação, calma. Continua. É a parte conceitual. Dá uma lida com calma depois, que vocês vão entender melhor também. Tudo bem? E já tem atividade para a gente brincar também, vocês perceberam, né? Deu prazo. Dúvidas, questionamentos, vamos lá, voltamos, revemos, o que precisar. Eu acho que eu só vou parar a gravação, pode ser, antes das dúvidas de vocês. Por quê? Para não ficar muito extensa a gravação. Tudo bem? Perfeito. Mas eu estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida. Vamos lá. Estou aqui, parar a gravação, ok, parar a gravação.